E a Vitória Leite conta então pra gente como é que são essas conversas entre Cruzeiro, entre Gabigol, se de fato o... Oi? Não, porque foi só o Flamengo que falou sobre isso, né? Então, o Cruzeiro não se posicionou oficialmente sobre... O Gabigol falou que tá saindo. Aí o Flamengo fala que é pro Cruzeiro. E o Cruzeiro fala o quê, Vitória? Cruzeiro ainda não fala nada, Bruno. Uma boa tarde para você, para a Mari, pessoal do estúdio, para quem está acompanhando a gente. Cruzeiro não vai se posicionar oficialmente enquanto não tiver uma resposta oficial do Gabigol, que é o que resta para a gente falar de um fechamento de ideias entre os dois lados, né? Não é novidade para ninguém que o Cruzeiro sempre esteve no páreo pelo Gabigol. Quando o Pedro Lourenço assumiu o comando da SAF, né, quando ele comprou o clube das mãos do Ronaldo, ele falou muito sobre trazer reforços de peso, fazer o Cruzeiro voltar a brigar com times grandes e querer bater de frente com o Flamengo, justamente numa tabela de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, trazer o Gabigol é sim um desses movimentos que tanto a diretoria do Cruzeiro como o clube, né, em si, como instituição agora querendo voltar para este lugar do futebol brasileiro, sempre teve em vista. Só que naquele momento, né, de pré-contrato não faria sentido para o time, porque teria que pagar talvez uma multa muito alta e também para o Gabigol era interessante terminar o ano, até para fechar essa relação não só com o Flamengo, mas também com o torcedor flamenguista, que é o que a gente sempre escuta, que o Gabigol tem essa relação aí de muita idolatria. Bom, falando sobre o que está faltando para esse momento, de fato, fechar o Campeonato Brasileiro para que o Gabigol diga sim ou não para o projeto apresentado pelo Cruzeiro. É o projeto que tem mais fit com as ideias, né, que tem mais equilíbrio com essas ideias do Gabigol. Nesse momento, eles querem pensar num último grande contrato para o Gabigol, que é o último grande contrato da carreira dele, com 28 anos, vigor físico, enfim. É um contrato de, no mínimo, 4 anos. Isso era uma questão que ontem nosso Pedro Ivo Almeida colocou, né, no nosso site da ESPN, falando que isso pesava um pouco para o Cruzeiro, que o Cruzeiro queria um contrato de 3 anos, mas o Cruzeiro também estaria disposto a pensar nesses 4 anos do Gabigol, um salário de 2,5 milhões por mês, que também é um salário que agradaria ao Gabigol e que sim, falta o fechar, né? Falta o sim do Gabigol para o projeto do Cruzeiro. Staff e Cruzeiro estão sim muito alinhados, mas a gente já passou por aquele trauma de Dudu no começo dessa era do Pedro Lourenço, então de fato o Cruzeiro vai manter uma postura mais cautelosa agora para ter tudo oficializado, para então poder falar em termos de Cruzeiro e Gabigol estão fechados para os próximos 4 anos, Gabigol é do Cruzeiro. O que a gente sabe também é que sondagens o Gabigol teve a todo esse momento, o staff não está fechado a ouvir outras propostas, mas que nesse momento o Cruzeiro é o forte candidato a ser o clube, a casa do Gabriel no ano que vem, Mari. Porque pelo tom que o Flamengo fala ontem, né, até confirmando ser o Cruzeiro, é que a coisa é uma relação que é isso, o tal do detalhe, pelo jeito, realmente é o detalhe. Pois bem, mas o Cruzeiro também, depois de toda aquela história com o Dudu, né, acho que Por isso que eu ainda tô no será. Uma certa cautela, mas é por isso? Também. Ou por causa da nova gestão? Vamos perguntar pro Pedro e depois a gente, né, porque são tantas indas e vindas envolvendo não só o Cruzeiro, mas envolvendo o próprio Gabigol, não é, Pedro? Tem eleição ainda. Quando que é a eleição mesmo, Pedro? Dia 9 de dezembro, uma segunda-feira, logo depois que acaba o Campeonato Brasileiro. Vai ser lá na Gávea, na sede da Gávea, Bruno. Um mês ainda para a eleição. Não sei se isso pode ter interferência ou não nessa saída, permanência ou futuro do Gabigol, Pedro. Pois é, Bruno, estava ouvindo atentamente vocês falando aí, a Vitória também, um beijo para ela. Enfim, o Flamengo já tratava há algum tempo a situação do Gabigol como basicamente definitiva, porque ele não iria ficar, o Flamengo não iria aumentar o prazo que foi oferecido a ele de 1 ano, que era o que o Gabigol gostaria de ter, né? Ali ele mesmo fala ontem, na sua entrevista após a partida, 2 ou 3 anos, mas assim, a situação já estava muito desgastada entre as duas partes, está desgastada. As duas partes seriam o quê? Flamengo e Gabigol, mas o Flamengo representado por parte da diretoria, especialmente ali no presidente Rodolfo Landim, na cúpula, quando ele fala de podcast, eu ouvi pelos podcasts como a situação estava andando, então o Gabigol ficou muito chateado nessa situação,
começando lá atrás, naquele aperto de mãos que ele fala que teve com o departamento de futebol, um contrato renovado de 5 anos, com aumento substancial, um acordo com a família, enfim, tudo posicionado ali para o Flamengo anunciar a renovação, e aí houve fortes críticas, pressão, enfim, o Gabigol não rendia, o Flamengo eliminado para o Olímpia na Copa Libertadores no ano passado, e aí o Rodolfo Landim travou sim, porque ele que tem a palavra final no clube, travou essa renovação, e aí isso não pegou bem para o Gabigol e o seu staff, porque o combinado não sai caro na visão deles. Então o Gabigol passou a ficar muito chateado, irritado ali. Ele teve os seus erros, obviamente, a gente já sabe aí a questão do doping, da tentativa de fraude de doping, que foi acusado e foi punido até, está com efeito suspensivo. Também teve o fato de não render em campo, teve a questão da camisa do Corinthians que ele vestiu, mas o Gabigol sentiu bastante esse problema. E o Flamengo, como o próprio Marcos Braz disse ontem, o Flamengo conhece bem o mercado, sabe que a situação com o Cruzeiro está totalmente encaminhada. Então seria uma surpresa muito grande o Gabigol não vestir a camisa do Cruzeiro, e para a permanência seria uma surpresa ainda maior, mesmo com outros candidatos agora. Porque nesse momento o ônus do Gabigol não ficar para a situação, por exemplo, para a situação do Flamengo, para Rodolfo Landim e o seu candidato a sucessor, o atual vice Rodrigo Dunche de Abranches. Então fica mais nessa situação o Gabigol, a permanência dele, a torcida ontem, houve alguma manifestação, né? Alguns torcedores até xingando o Marcos Braz na chegada da delegação ao Rio de Janeiro por conta do Gabigol. Há uma incógnita como é que vai ser quarta-feira no Maracanã, a torcida como é que vai se portar, porque a torcida que ficava totalmente ensandecida quando o Gabigol entrava em campo, quando estava completamente barrado com o Tite especialmente, como é que ela vai se portar, se o Gabigol vai jogar nessa quarta-feira, enfim, algumas horas vão falar sobre esses próximos 6 jogos que o Flamengo tem na temporada aí para cumprir no Campeonato Brasileiro e ainda sonhando, quem sabe, matematicamente com o título. Mas Gabigol, permanência no Flamengo, parece que está definido. Dentro se fala que não tinha mais nenhuma possibilidade. E com o Cruzeiro, o Flamengo trata também que está encaminhado, está acertado, 4 anos e vai seguir o destino dele. Isso aí, torcida celeste, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na noite dessa segunda-feira, trazendo muitas novidades do nosso Cruzeiro. E o Cruzeiro está a um passo, eu disse a um passo, de contratar esse baita atacante que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol. É um jogador que chega para tomar conta do ataque do Cruzeiro, dispensa comentários, um cara que assim ganhou diversos títulos com a camisa do Flamengo, sabe? Artilheiro, já fez gols em tudo que é competição, só não fez gol na final do Mundial contra o Liverpool de sobra, já fez gol em Supercopa, em Recopa, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então assim, é um cara que chega para agregar e agregar muito, né? Tempo de contrato, algo em torno de 4 anos. E assim, ele ganhará cerca de 2,5 milhões de reais mensais, né, no Cruzeiro. Então assim, o Pedrinho Lourenço quer contratar esse jogador, tá, sabe? O staff do atacante já tem tudo apalavrado. Agora sim, a gente sabe, né? Apalavrado não é assinado. Primeiro, o Gabigol tem que assinar para aí sim, né, a proposta começar a valer e o jogador chegar aqui em Minas Gerais, na Toca da Raposa 2, a torcida do Cruzeiro fazer aquela festa linda, que é o que interessa, que é o que importa. Vocês aprovam a contratação do Gabigol? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.